Muito bem, chegando por aqui, Cristina Grêmio. Cris, trazendo o seu comentário diário, ela que faz parte desta seleção brasileira do rádio. Cris, querida, bom dia. Mais uma vez, de liberdade de expressão, sair em defesa dessa cláusula pétrea da Constituição Federal e que tanto o PT tenta atacar, tendo junto dele PSOL, Rede, PCdoB, enfim, esses extremistas de esquerda, e a gente precisa usar a palavra extremista aqui para contrapor ao que eles chamam do espectro político oposto, que para eles só existe extrema-direita, não existe nada além de extrema-direita, além da esquerda. Nós precisamos chamar a extrema esquerda de extrema esquerda, porque é extremismo querer censurar pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Olha como é que são as narrativas da extrema esquerda mundial. Em 2022, a ONU definiu o dia 18 de junho como Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio. Discurso de ódio para essa gente é tudo com o que eles não concordam. Falou algo que não seja o que eles pregam é discurso de ódio. Por exemplo, defender a vida de bebês na barriga de suas mães é discurso de ódio. Amor é defender a morte dos bebês. É assim que eles interpretam as coisas. Aí vem lá o Ministério dos Direitos Humanos do desgoverno Lula querer lacrar no dia 18 de junho, que foi esta terça-feira, e lançar um site contra o discurso de ódio. Mais um, né? Mais um. São tantos órgãos no governo. A Gazeta do Povo listou numa reportagem aqui, ó, em fevereiro de 2023, no iniciozinho do governo Lula, todo mundo vai lembrar, foi criado aquele grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos para combater o discurso de ódio e o extremismo. Olha a palavra extremismo aí de novo. A equipe foi comandada pela ex-deputada federal Manuela Dávila, comunista, que aliás está curtindo o capitalismo nos Estados Unidos, está bem sumidinha, né? Foi curtir as compras em Nova York. E contou com a participação também do youtuber Felipe Neto. Não tem ódio nenhum nas palavras de Felipe Neto. Nenhum. A gente que acompanha ele desde que ele xingava com os piores xingamentos do mundo, Lula, Dilma e toda a corja do PT, a gente acompanha também como ele xinga todo mundo que atualmente é contra o PT, Lula e Dilma, pelos motivos óbvios. A gente sabe, né, o tanto de amor que existe no Felipe Neto, mas ele fazia parte do grupo de trabalho para combater discurso de ódio e extremismo. Depois desse grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, veio a iniciativa da AGU, Advocacia Geral da União, que criou um órgão de combate ao discurso de ódio em mais uma iniciativa do governo Lula para censurar os opositores. Chama Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. Eles sempre colocam democracia no meio, né, para ficar bonito o nome. Depois, na SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do ministro Paulo Pimenta, estabeleceram um departamento de promoção da liberdade de expressão. Bem, não preciso dizer que todos esses órgãos aqui foram apelidados de Ministério da Verdade. E eu nem estou falando daquele órgão do Poder Judiciário criado lá no STF, o tal do CIED, que a gente já comentou muito aqui, o Centro nem lembro como é que é o nome, acho que é Centro Integrado de Defesa da Democracia, qualquer coisa assim. É tudo o Ministério da Verdade, é para eles dizerem que os opositores e os críticos estão espalhando ódio, ou fake news, né, como eles gostam de dizer, e que eles, os bonitinhos, né, os limpinhos da esquerda, só que não, são os que falam a verdade. Mas vamos lá, me dê o trabalho de entrar nesse portal do Ministério dos Direitos Humanos, lançado nesta terça-feira, e que diz exatamente assim, ó: entenda as razões que caracterizam o discurso de ódio na internet. Aí, olha só as razões que eles estão apontando aqui. E a gente começa a navegar, eles veem, por exemplo, ódio ou opinião. Tem uma aba com exemplos do que é ódio e do que é opinião. E veja, eles não têm vergonha nenhuma na cara. Eles pegam, por exemplo, uma discussão que eles acharam na internet sobre pessoas de mais idade, acima de 50 anos, sendo demitidas, e colocam como exemplo de bom discurso aqueles que não praticam o etarismo. Mas o que eles não colocam ali é que pessoas como eu, por exemplo, que tem 54 anos,
vira e mexe são atacadas cruelmente pelos petistas, pelos extremistas de esquerda, chamando de tiazona e mais um monte de nome junto. Eles ficam tentando depreciar a gente por causa da idade, como se isso fosse me incomodar. Se me incomodasse, eu não estava aqui revelando a minha idade, né? Tenho muito orgulho dos meus 54 anos, bem vividos, com honestidade e apego à verdade. Mas os deles são sempre os bonitinhos. Aí eles vêm com exemplos de discussões sobre gênero, né? A eterna ideologia de gênero. Aí colocam ali uma discussão que estava tendo, provavelmente sobre alguma questão de transgênero, qualquer coisa assim, e classificam como transfobia um comentário que foi colocado por algum internauta no meio dessa discussão, perguntando, mas esse homem aí é mulher? E aí eles dizem que isso não é opinião, que isso é discurso de ódio. Tem vários exemplos assim, até recomendo a nossa audiência a procurar o portal que se chama Ódio, o site é ódioopinião.mdh, de Ministério dos Direitos Humanos.gov.br. Ódio ou Opinião é o nome do site. Vejam lá os exemplos absurdos que eles estão colocando como discurso de ódio. Nada mais é do que opinião, não tem xingamento, não tem nada. São as pessoas colocando sua opinião. Tem um lá que diz assim, mas esse ministério aí é dos direitos humanos ou é ministério dos homossexuais? E eles estão classificando como discurso de ódio isso. Por quê? Porque estava colocando muita discussão sobre homossexualismo e a pessoa legitimamente foi lá perguntar. Então, assim, precisamos ficar atentos não só para defender a liberdade de expressão, como para escancarar essa hipocrisia da esquerda, querendo dizer que ela é dona da verdade e que os outros são extremistas, e são extremistas que espalham mentiras e ódio. Se eu abrisse a minha caixa de mensagens inbox do meu Twitter e do meu Instagram para mostrar para vocês o nível de atrocidades que escrevem contra mim, sem falar ameaças, mas coisas do tipo lixo humano, prostituta de fulano. Esse é o amor que os lulistas pregam. Mas ali, né, na página oficial do Ministério dos Direitos Humanos, é essa coisa linda. Entendam a diferença entre opinião e discurso de ódio. E para finalizar, o que é mais hipócrita é a justificativa do Ministério dos Direitos Humanos para eles estarem se arrolando o grau de detentores da verdade. Aspas para o que eles dizem lá. A ação tem o objetivo de mostrar que uma simples opinião é diferente de episódios em que há discurso de ódio, além de ressaltar que a liberdade de expressão tem limite quando afeta alguém de forma criminosa. Não, ministro dos Direitos Humanos, liberdade de expressão não tem limites, ainda que que pela liberdade de expressão algum indivíduo beire o crime ou cometa crimes, por exemplo, o crime de calúnia, de injúria, de difamação ou até um de ameaça, como esses extremistas de esquerda cometem contra mim, e eu coloco o advogado processando e estou vencendo os processos, porque são calúnias, são injúrias, são ameaças, são difamações, mas ainda que se cometa, a liberdade de expressão está garantida. O Código Penal é que prevê que tipo de crime em que tipo de crime aquilo pode ser caracterizado e como a pessoa atingida pode se defender. É na justiça, é com processo contra os caluniadores, os difamadores ou quem espalha ódio, né, extremistas de esquerda? Vamos escancarar toda a hipocrisia de vocês quantas vezes for necessária. Vocês não são os donos da verdade e não vão nos calar, pelo menos enquanto a gente ainda tiver um resquício de democracia nesse país e a Constituição aparentemente valendo. Por isso que a Cris é uma guerreira e merece o nosso respeito e por isso está aqui.